Olá, pessoal do podcast. Para quem não me conhece, eu me chamo Vitor Alexander. Estou na função de coordenador operacional aqui do Grupo FTEG. Iniciei minha trajetória aqui em 2013. Fui vigilante líder, inspetor de segurança, supervisor e hoje, como eu já disse, estou na função de coordenador. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre operações, eu e o meu companheiro William. Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem aí se cuidando. Falar do Vitor aí também é uma situação inusitada. Quando eu cheguei no Grupo FTEG foi para substituí-lo em um dos tomadores de serviço nosso lá e tenho aí o grande prazer de estar com ele até hoje. Eu sou o William Santos, estou no Grupo FTEG desde 2017, entrei como vigilante líder, como disse aí, para substituir a função do coordenador Vitor. Passei por alguns processos também, vim para o apoio da operação, fui para inspetor operacional, supervisor operacional e hoje estou como VSPP, supervisor operacional. É isso aí. A gente vai tentar bater um papo bem bacana, descontraído, falar um pouco do nosso dia a dia, da nossa rotina e passar um pouquinho aí do que nós vivemos lá na ponta. A gente tem essa tranquilidade de poder conversar, né? Falar um pouquinho sobre o nosso dia a dia, como o William falou, falar um pouquinho sobre os nossos processos, porque é o que a gente vive, né? É o nosso dia a dia. Eu trouxe alguns tópicos que a gente acha bastante importante, né? Tanto eu quanto ele, a gente acha bastante importante frisar com vocês, para abrir um pouquinho o leque, né? No sentido de entender como funcionam nossos processos internos, né? Desde o início que eu vim para cá para a gestão, através do conhecimento do nosso gerente hoje, senhor Igor, de alguns gestores que já passaram por aqui, a gente foi agregando um pouquinho de cada um para transformar o nosso processo, o processo que existe hoje, num processo mais robusto, né? A gente costuma dizer que a gente acredita nos 4 pilares da segurança, né? Que são a pessoa, o colaborador, né? Os procedimentos, a tecnologia e a auditoria contínua desses processos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje. É isso, William? Boa, Vitor. Quando a gente fala do colaborador, todas as vezes que esse profissional está lá na ponta, lá no tomador de serviço, as pessoas que estão no entorno de tudo isso e que tá vendo a operação de fora, acaba não entendendo de que forma que esse profissional ele é personalizado pelo grupo. E a gente tem todo um processo para que quando esse profissional ele chega lá na ponta, chega lá na entrega do teu serviço, das tuas 12 horas, ele já tem uma formação desde quando nós estamos aqui na parte da contratação, antes até um pouco daquela captação lá no mercado, de ver se esse profissional ele tem o perfil lá do tomador de serviço que a gente vai estar contratando para poder suprir uma necessidade de troca, de reserva técnica, enfim. E aí a gente tem a integração, né, o Vitor? E fala muito bem aí destrinchado sobre todos os processos, de que forma que ele precisa se comportar na hora que ele estiver no efetivo trabalho, né, lá na ponta, desenvolvendo, colocando um pouquinho aí do que nós, ao longo aí de todos esses anos aí no grupo, a gente tem aprendido. Ao longo aí de todos esses anos aí no grupo, a gente tem aprendido. O William trouxe o primeiro tópico aí sendo a pessoa, né? O ser humano ali no processo. Esse o nosso negócio, né? Esse é o negócio do Grupo FTEG. A gente não vende um produto, a empresa FTEG não vende um produto. Então é um serviço executado pela mão de obra humana. Então, para nós é o principal dos pilares, né? Óbvio que todos têm a sua importância dentro do processo, mas a pessoa é o principal. Então, quando esse candidato, como o William falou, ele chega aqui no nosso grupo, ele passa pelo processo de triagem lá do RH e ele é selecionado, ele é pré-selecionado para estar conosco dentro do nosso processo. Depois das integrações que existem aqui, né, no nosso grupo, no primeiro dia de integração, ele vai entender um pouco do lado humano da empresa, junto ao nosso RH, né? Posteriormente, ele tem uma integração com o departamento pessoal, na qual ele entende tudo sobre benefícios, pagamentos, rotas, tudo isso ele vai entender com a parte do DP. E a terceira integração e última, antes dele sair daqui da nossa base, no dia de integração,
é com a gente da operação, tanto comigo ou com o William. E nessa integração, o que a gente tenta fazer? Tenta não, né? O que a gente faz? A gente inicia, né, a questão de colocar o nosso DNA dentro desse profissional, né? Que é explicar para ele todos os processos, para que ele saia daqui entendendo como funciona o posto de trabalho dele, entendendo quais são as normas e procedimentos internos daquele ambiente, e esse já é o primeiro treinamento que ele tem. Então, este é o primeiro, e a gente acredita que esse pilar, que é o ser humano, é o mais importante justamente por isso. Ele tem que estar preparado, é uma pessoa preparada para executar uma tarefa lá na ponta. Não adianta simplesmente eu captar uma pessoa no mercado e simplesmente colocá-la num posto de trabalho, porque a entrega não vai ser a contento. Então a gente acredita muito nesse treinamento, que inicia no processo de integração, é contínuo dentro do dia a dia dele do posto de trabalho, e se há algum erro dentro do processo, ele também é treinado com um TEC, que é um treinamento emergencial corretivo, para ajustar ali aquele ponto em que o profissional errou. Falando ainda do colaborador, né, desse empregado lá que está no tomador de serviço, a gente vai levantar várias discussões sobre se ele vai ser sempre necessário dentro da operação, dentro desse processo na entrega lá no resultado final. E a gente entende, a gente tem aí 100%, né, Vitor, que esse profissional, que a gente chama de colaborador, empregado, material humano, ele nunca vai estar fora. Ele vai estar sempre ali, presente dentro da operação. E aí essa condição de que a gente fala dos processos, de que a gente fala aí da situação contínua dessas auditorias, né, que são a supervisão, que vai passar lá para poder auditar e ver se todos esses processos estão agregados como um todo, baseado aí desde a integração, que é onde que a gente já nesse primeiro momento a gente tenta e curtir, né, esse DNA aí do Grupo FTEG. E se a gente não faz esse passo a passo, esses processos, desde colaborador, processos, procedimento, auditoria contínua, e aí a gente vai finalizar lá na tecnologia. Ele já citou mais algum dos pilares, né? Que é o que a gente acredita. Então a gente falou bastante sobre a primeira parte, né? Que é essa parte do material humano, da pessoa propriamente dita, né? Que é o que vai fazer essa entrega. E o segundo dos pilares que a gente vai falar aqui é os processos e procedimentos, né? A gente costuma dizer. No segmento de segurança, por mais que a gente entenda que para algumas ações a gente precisa utilizar o bom senso, a gente acredita muito em processo escrito, procedimento, né, na verdade, escrito. O nosso segmento ele depende de um direcionamento, né? Eu não posso simplesmente colocar um profissional lá no ambiente de trabalho dele e deixar que ele tome a decisão de acordo com a cabeça dele, com o que ele acha que é correto. Então, um dos nossos pilares, e é o que a gente prega muito, é que esse profissional precisa ter um direcionamento, né? Ele precisa ter um direcionamento de como executar a tarefa dele. E esse direcionamento tem que estar escrito, né? Por quê? Porque a responsabilidade da ação dele também é da empresa. Também é da empresa. Então, a gente procura descrever todo o procedimento para que a gente possa aplicar esse treinamento do procedimento e ele saiba exatamente como executar e quando executar, né? A gente costuma dizer, quando é direita, quem é do meio militar aí vai saber, né? Eu, o William, já passamos aí pela carreira militar, né? Eu tive a oportunidade de estar no exército por um tempo. E a gente sabe, é ordem, direita vou ver, esquerda vou ver. Precisa estar desenhado para o profissional de segurança, né? Até para que ele tenha segurança na tomada de ação. Então, procedimento escrito, passo a passo do que fazer, pessoa treinada e procedimento, a gente fecha 2 dos pilares aí da segurança. Quiser agregar alguma coisa, William, a parte de procedimentos? Não, acho que é isso. Todas as vezes que a gente fala aí dos pilares, né? A gente acaba envolvendo muita coisa, porque quando você fala da operação, a operação ela é muito viva, né? A cada movimento, a cada ocorrência, a cada situação, independente do tomador de serviço, independente daquela situação em que foi envolvida, tem uma tomada de decisão diferente. Então, às vezes, o que você aplicou para uma determinada ocorrência hoje, daqui 2, 3 dias, vai acontecer
algo parecido, só que com vertentes diferentes. E aí eu vou ter que entender aquela ocorrência ainda que se pratica da mesma forma, mas de repente, por conta daquele ambiente, por conta daquela situação, uma outra forma se desenvolveu e a gente precisa tomar uma outra decisão baseado numa mesma situação ou até parecida. Como a gente já falou do colaborador, dos processos, e aí não tão diferente disso e que está também compilado com tudo isso, é a supervisão diária, que é aquele profissional que vai entender, ver se o profissional que está lá alocado naquele tomador de serviço, ele consegue cumprir prazos, consegue cumprir procedimentos, aquele perfil, aquele DNA que a gente tentou incutir nesse profissional lá, desde a integração, se é o que ele está apresentando lá no tomador de serviço. E às vezes não é nem uma questão de, na supervisão, você identificar. Às vezes chega do cliente. Às vezes o cliente ele antecipa. E aí você pode falar, não, mas é uma falta de supervisão? Não. Como a gente falou, a operação ela é viva. Então, às vezes, você vira as costas e acontece algo. Só que, como a nossa entrega e o nosso desenvolvimento operacional ele foi personalizado, e aí a gente não pode esquecer do nosso CEO, né? Porque ele é a nossa régua. Então, quando a gente vende esse profissional, e quando a gente está falando dessa ajuda de tecnologia, a gente já vende o contrato. Em todos os postos nossos, a gente tem 4 câmeras disponíveis, onde que esse profissional está sendo visto. E aí o colaborador ele levanta uma lebre para saber, será que o Grupo FTEG está me vendo para, sei lá, tentar tirar o meu conforto? Não. A gente, se quiser falar um pouquinho aí dessas 4 câmeras, isso aí a gente vende em todos os nossos contratos e é uma coisa que a gente consegue trazer para perto, aproximar o profissional e identificar alguns erros de posturas, enfim. E aí a gente fala desde isso até uma situação de ocorrência. Né, Vitor? O William trouxe muito bem, esse tópico que ele trouxe está dentro dos outros 2 pilares que a gente vai falar agora, né? Que é o de tecnologia e o de auditoria contínua dos processos. Eu acho que a gente, trazendo um pouquinho disso, a gente vai conseguir elucidar talvez algumas dúvidas que algumas pessoas tenham, né? Um diferencial do nosso grupo, é justamente essa auditoria que o William falou das câmeras, né? Na maioria dos nossos postos, eu acredito que hoje em torno de 80% aí dos nossos contratos, a gente tem a disponibilidade de 4 câmeras e a nossa central 24 horas consegue monitorar essas câmeras. A gente pede para que essas câmeras sejam de pontos específicos onde o nosso colaborador atua, ou seja, guarita, posto externo, central de monitoramento, recepção, alguns até sala de brigada ali, a sala da brigada do Bravo, né, do bombeiro. Então, para que a gente possa acompanhar mais de perto essa dinâmica de trabalho do nosso profissional. Porque quando você fala de auditoria, auditar é muito complexo, né? Para nós que hoje estamos aí à frente, né? Estamos à frente da questão das supervisões, é muito complexo. Você falar, você é o supervisor responsável por esse contrato. Quantas horas numa semana, William, você passa num contrato? A gente falando aí, a gente consegue mensurar aí de forma veemente, né? Que não tem, você não consegue colocar no detalhe isso, porque quando você fala do tomador de serviço, cada contrato da FTEG, a gente consegue personalizar essa entrega. É o que eu penso. Não dá para você medir, né, William, com uma visita semanal. Então, assim, essa questão das 4 câmeras, ela acaba ajudando a gente, apoiando a gente no processo. Por quê? Porque a nossa central consegue fazer uma visita de supervisão, tanto para correção de possíveis falhas, né, do nosso colaborador lá na ponta, quanto para apoio. Né? Nós já tivemos ocorrências aqui internas em que a nossa central conseguiu, de forma antecipada, dar suporte ao profissional que estava lá na ponta. Entendeu? Isso não foi uma vez só, mais de uma vez aqui. A nossa central conseguiu fazer esse acompanhamento para apoio, né, em situações guaritas blindadas ou guaritas fechadas, onde a gente tem só um profissional. De repente o profissional passa mal naquele ambiente. Se não tiver uma visita da supervisão, quem iria ver que esse profissional passou mal dentro daquele ambiente? É uma redundância do serviço de supervisão, é uma supervisão remota.
né, que a gente acha muito importante dentro dos nossos processos. Mas voltando um pouquinho, um degrau atrás aqui, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, que é o terceiro pilar aí no meu ponto de vista dentro desse âmbito de segurança. É importante, gente. Tecnologia hoje é muito importante. A gente enxerga a tecnologia como um apoio pro material humano na tomada de decisão, né? O colaborador que está lá na ponta, a gente já falou do procedimento que tem que estar escrito, ele sabe como executar, mas às vezes alguns condomínios colocam uma carga em cima desse profissional que ele tenha que conhecer todos os moradores daquele empreendimento. Vamos falar de residencial aí, né? Não tem um sistema que consiga ajudá-lo na tomada de decisão, né? Hoje eu vou deixar até o William à vontade para falar um pouquinho. É de suma importância a tecnologia pro material humano lá na ponta. Confere, William? Eu acho que quando você consegue colocar isso na prática, né? Ele envolvendo a operação como um todo e disseminando o que é necessário, de que forma que isso vai ser assertivo dentro da operação, a gente tem uma situação muito simples, que é a plataforma que nós utilizamos hoje nas supervisões. Antigamente, vou falar até em 2017, 2017 não, acho que 2017 foi o ano que eu entrei no Grupo FTEG. Eu acho que 2018 eu já estava vindo para a operação, dando esses apoios de finais de semana. E aí, quando tinha um colega de trabalho que estava cansado lá, eu estava à disposição sempre lá para poder atuar doido para virar inspetor, rapaz. Né, Vitor? Bom, ele sempre teve esse dom. Eu acho que isso aí a gente agrega com todos que estão hoje na staff, né? Acho que com cada um que a gente tem convivido aqui, a gente agrega um pouquinho do perfil de cada um. Mas, voltando um pouquinho ao assunto para a gente não fugir, eu entrei lá, a gente fazia livro-ata, a supervisão fazia livro-ata. Fazia os relatórios lá, final de semana pegava o que era de suma importância, todas aquelas ocorrências que não foram resolvidas, não tiveram aí as suas resoluções, encaminhava via e-mail. E esse processo, para poder chegar de forma rápida e assertiva, é demorado, um processo moroso. E aí hoje a gente tem uma ferramenta que a gente consegue colocar geolocalização, a gente coloca foto em cada situação específica, seja do colaborador, seja de uma viatura que está alocada lá, se ela está abastecida, se tem algum tipo de avaria, enfim. E aí eu consigo colocar isso do 0 a 100 dentro da operação e falando da visita da minha staff lá no tomador de serviço. Eu coloco uniforme, eu vou colocar a situação de responsabilidade com o cliente, qual foi o último tópico que eu tratei com ele, o que ficou pendente. Eu consigo, assim que eu tiver na minha base operacional, eu abro lá com meu login e senha e eu consigo identificar quantas visitas que eu fiz, quais são as pendências que estão aí, que a gente pode acrescentar para poder dividir com todo o resto. Então eu acho que isso aí é uma coisa que vem para somar, sim, e eu não tenho dúvida que isso aí foi uma adesão muito assertiva aí pro grupo. O William falou um pouco sobre essa ferramenta e, conforme eu estava falando, ela é um ponto tanto de tecnologia, como a gente falou, como de auditoria, que é o ponto final lá dos nossos pilares, que é a auditoria contínua dos processos. Eu hoje, na função de coordenador, eu entro na minha máquina com esse sistema que foi implantado e consigo entender quantas visitas os supervisores conseguiram fazer dentro da semana, dentro do mês, dentro do último semestre, dentro do último ano. Então eu consigo buscar toda essa informação, né? Da mesma forma, consigo ter acesso aos relatórios de cada um deles. Se tiver alguma pendência, não conformidade, eu também recebo em tempo real. Então, assim, é um aplicativo muito válido. Então, tanto para nós aqui da gestão, a tecnologia nos apoia, quanto para o nosso colaborador lá na ponta também. Então, conforme eu estava falando lá no início, é muito importante eles terem o apoio da tecnologia também, né? Você deixar a responsabilidade de um profissional que está lá na ponta para ter que conhecer 500, 700, 1000 moradores que muitas vezes a gente tem, ou até mais, em alguns condomínios, é até desumano a gente cobrar isso dele, que ele tenha que conhecer quem é morador e quem não é. Então, assim, a gente volta a frisar, é importante ter um sistema de controle de acesso por biometria, de forma facial,
um sistema que identifique o veículo, de preferência com double check, que o morador consiga primeiro passar o seu veículo, na sequência passar o seu facial lá, que dá a liberação para a pessoa. O profissional que vai estar trabalhando ali naquele posto de trabalho, ele vai ter uma segurança a mais. Ele vai se preocupar ali naquele momento do acesso com visitantes e prestadores de serviço, que é o que ele tem que fazer a triagem mesmo. Entendeu? O morador vai estar livre ali, o acesso do morador é livre, né? Você vê, hoje, para cada 10 intrusões que acontecem em condomínio residencial, 7 são por falha humana. 7, isso é estudo, falha humana. Mas por que isso acontece? Porque muitos condomínios ainda jogam a responsabilidade no operador que está lá na ponta de ter que conhecer as pessoas. E aí a chance dele errar sobe gigantescamente. A gente que vai falar de risco aqui, você potencializa o seu risco quando você deixa essa tomada de decisão na mão do profissional. Então a tecnologia nesse ponto é de suma importância, né? É importante que tenha um sistema, mesmo que seja básico, né? Como é que eu faço para procurar, para ter certeza que essa pessoa que está aqui é um morador? Se eu não tenho um sistema, uma biometria, pelo menos uma planilha de dados que ele consiga identificar que aquela pessoa ali é morador, né? Sistema de ramal e comunicação interna. Então, todos esses aparatos tecnológicos vão apoiar, mais uma vez, o nosso colaborador lá na tomada de decisão. E aí a gente já vai pular para o último tópico aqui, que é a auditoria contínua dos processos, né? Então, você tem o profissional, você tem os procedimentos, você tem a tecnologia. E como é que você sabe se tudo isso está funcionando? Esse é não o mais importante, mas o primordial dos processos. Por quê? Porque, vamos lá, desde o material humano treinado lá, o profissional treinado, os procedimentos e a tecnologia, ela precisa ser auditada para entender se a maneira com que o cenário está rodando está correta. Não é isso, William? Às vezes tem procedimentos que foram implantados num determinado cliente que quando passa 2, 3, 6 meses, 1 ano, já não são mais válidos. Aqueles procedimentos estão obsoletos. Então, a auditoria contínua dos processos é isso. O William é um profissional que faz visitas de qualidade no nosso cliente, faz visitas desde reuniões com o cliente final até entender cada um dos pontos. Em alguma situação, William, você já se pegou em alguma situação assim de falar, olha, a gente tem um procedimento aqui, mas esse procedimento não atende. Voltando no que a gente está comentando, eu acho que todas as vezes que você revisita esses processos, esses procedimentos, baseado na performance. De que forma que esse procedimento ele performa dentro do que está atendendo. Você, por exemplo, você tem um condomínio que ele atende a X numerário e de acordo com o que vai suprindo a necessidade, vendendo, alugando, esses processos ou eles ficam muito engessados ou você tem que abrir uma margem para você abrir uma exceção. Sim. Só que nem sempre isso é um padrão que você precisa colocar isso como obrigatório. Tanto de você engessar o processo e isso definir o desconforto do morador, ou de você criar uma exceção e criar uma situação para uma vulnerabilidade onde que vai ter um acesso, um fácil acesso, uma intrusão. Essa parte enclausurada, geralmente quando você pega um condomínio, às vezes tivemos o exemplo, por exemplo, de você estar assumindo um contrato e eu tenho só uma cancela. Aí depois o condomínio vem crescendo, vem colocando a tecnologia, vem aprimorando. E aí a gente está falando de que forma que é a segurança nesse local. Então ela começa com o conforto lá em cima e a segurança lá embaixo. E aí você vai implementando, coloca o colaborador para fazer ali o controle de acesso, coloca uma barreira física, coloca um procedimento e aí vai fazendo o quê? Vai diminuindo o conforto do condômino e vai aumentando a segurança. E aí a gente tem que tomar um cuidado para poder não engessar tudo isso e de repente a gente fazer o inverso, deixar a segurança lá em cima e o conforto lá embaixo. A gente tem que tentar pelo menos ter um 50-50 aí, né? Que é o equilíbrio. Porque se você colocar a segurança em primeira vertente e aí a gente colocar ela como prioridade, o condômino ele vai espanar. Ele vai espanar, porque você vai acessar uma inclusa, vai ter lá um cara com rap laser, né, por baixo,
detector de metal, e aí o cara vai espanar. A gente fala, não, eu estou entrando na minha casa. Então a gente precisa ter sim esse equilíbrio. E sim, respondendo a pergunta, já houve sim situações em que a gente precisa revisitar o procedimento e poder adequar. E isso a gente faz em conjunto com o cliente, colocando ali ônus e bônus. E voltando até, não tem como falar, porque a gente acaba, como a gente fala que a operação é viva, você vai lá no processo, volta lá no operador, depois você vem no procedimento, você revisita o procedimento, você precisa alterar, baseado na necessidade do tomador de serviço. Então, hoje, a gente fala do bandido, né, desse intruso da sociedade que vai lá, que quer as coisas fáceis, né? Eles são muito inteligentes. Quando a gente falava antigamente que o cara entrava dentro de um veículo e arrebentava o portão e entrava dentro do condomínio. Hoje não, hoje eles são muito inteligentes. Eles planejam. O primeiro ponto é a vontade de você ir lá e praticar o roubo. Essa é a primeira parte dos meliantes. Segunda, eles criam modus operandi para poder atuar. De que forma que eles vão ludibriar o nosso profissional lá na ponta para poder acessar, para poder, se é via cancela, se é via eclusa, se é via trocar uma NICE ou alguma coisa do tipo, se é invasão, enfim. O efeito carona, né, que a gente fala muito sobre isso. Então, não, ele vai auditar, eles são planejados, eles são inteligentes, eles vão ver lá qual é o plantão que dá mais benefício, né, para a prática do crime. E isso é o que a gente vai colocar dentro desses 4 pilares, porque é importante. E que é a forma que a gente tem para poder medicar tudo isso. O William, acho que ele tá coberto de razão. Ele exemplificou aqui na prática como essa questão desse dia a dia do profissional e tudo que ele tem que lidar lá no dia a dia, né? Então, quando eu falei sobre a questão das intrusões, nosso papel é realmente trabalhar essas pessoas aqui para elas entenderem o tamanho da importância delas dentro de um processo. Né? Quando a gente fala do controlador de acesso, do vigilante, do homem de segurança que vai estar lá na ponta. Então, assim, a empresa ela tem todo esse cuidado, né? Todos os nossos contratos aqui, desde o início, a gente vem com um consultor externo que faz uma análise de risco, que ele vai, baseado em todas as informações do condomínio, externas até o condomínio, vai preparar aquele ambiente para que o profissional de segurança consiga trabalhar da melhor forma. Óbvio, isso é um serviço feito a 4 mãos. Consultor de segurança mostra desde de uma melhoria simples para o condomínio até o projeto Casa Branca, que a gente costuma falar, né, que é o melhor cenário de todos. Alguns condomínios eles vão se adequando com o tempo, né? Começa de acordo com os valores de caixa que ele vai melhorando. Alguns não têm o sistema biométrico, colocam o sistema biométrico. Alguns preferem o facial, colocam o facial. Alguns, como o William falou, não têm o sistema de eclusa. Aí eles vão se adequar, vão tentar colocar o sistema de eclusa para melhorar. E tudo isso melhora na entrega final da segurança. E ainda sobre o último tópico, que é a auditoria contínua dos processos, a gente acredita muito nisso, tá? Através da nossa supervisão remota, como a gente já falou aqui, através da nossa supervisão em campo, que é justamente entender se tudo aquilo que a gente planejou está dando certo ou se precisa ser alterado. E aí a gente roda o PDCA de novo e reinicia todo esse processo. Bom, acho que a gente conseguiu explanar um pouquinho aqui. Queria agradecer a oportunidade. Peço até desculpa se em algum momento a gente falhou ou eu falhei, porque é o primeiro podcast que a gente está fazendo. Agradeço o William pela parceria de sempre. Né? Acredito que seja isso. Espero que o que a gente passou aqui, de alguma forma, agregue para alguém. É isso aí, pessoal. Eu acho que o intuito de transmitir o que nós, na prática, né, que é uma situação que nós vivemos, e muitos falam que é o especialista, mas na verdade um complementa ao outro. O perfil, a forma de tratar, quem é mais desenvolto para algum tipo de visita, para uma identificação pontual, ou às vezes para aquele cliente XPTO. E aí a gente se manifesta com uma performance diferente entre o staff, para lá na ponta performar com o cliente lá com o melhor resultado e baseado no perfil. Tomador de serviço, cliente lá na ponta, segurança privada, ela envolve tudo. Controle de acesso. Um outro momento a gente vai falar um pouquinho aí, né, chefe, da portaria aí 18045. Ficam atentos aí que logo mais tem novidades para vocês.